Eu escolhi para falar com vocês entre hoje e amanhã dentro da carta que Pedro escreveu, primeira carta de Pedro. Em que contexto essa carta foi escrita? No dia 19 de julho de 64, não de 1964, de 64 mesmo, Nero incendiou Roma. Por que ele incendiou Roma? Porque ele não gostava das construções de madeira e as ruas estreitas da cidade. Então ele incendiou a cidade para que ele pudesse implantar na cidade o seu projeto de grandes construções com ruas largas. Ele tinha um novo projeto urbanístico para a cidade. Ele tinha novas ideias em termos de edifícios para a cidade. Mas o incêndio, eu não sei se foi nas proporções que ele imaginava que ia ser, mas o fato é que o incêndio foi brutal. E mesmo quando a população se reunia e conseguia obter algum êxito em apagar o incêndio, os homens, os soldados de Nero acabavam promovendo mais incêndio. E aquele povo perdeu suas casas, seus lugares de estar em comum e seus templos. E o povo começou a se revoltar. E então, nessa circunstância, Nero teve a ideia de colocar a culpa nos cristãos. Em função de ele colocar a culpa nos cristãos, se desencadeou por iniciativa popular uma ação contrária ao povo de Deus. É lógico que Nero deu o seu exemplo. Ele, por exemplo, pegou alguns desses cristãos, prendeu em estacas no seu jardim e colocava fogo neles e os usava como luzeiros. A outros ele colocou dentro de couro de animais e soltou para as feras, para os cães selvagens. Ele foi extremamente cruel. E em função disso, o que aconteceu ali foi que aquela cidade, aquele povo, começava a desencadear e saía de Roma algumas ondas de perseguição que iam alcançando outros lugares. Quando Pedro escreve a sua carta, ele escreve a carta para uma região que hoje equivale ao norte da Turquia. E o que ele está fazendo é preparar a igreja para os novos tempos. Ele não está olhando para os 30 anos que passaram, mas pela frente o que nós temos. Eu sou da opinião que nós estamos, a nossa sociedade ocidental e brasileira, está num crescente para ser contra o Senhor Jesus Cristo, contra o cristianismo. E hoje em dia, certas bandeiras cristãs, quando são defendidas, nós provamos de uma reação amarga, dura, que nos estereotipa de uma maneira cruel. Eu tenho a impressão que os tempos que nós temos pela frente serão mais difíceis como igreja do que os tempos que passaram. Também é verdade que não é somente perseguição e sofrimento que acabam ameaçando a igreja. Nos nossos dias, eu não conheço a história do Evangelho nessa cidade, no passado nós podemos ver em alguns lugares do Brasil, principalmente no Nordeste, interior de Pernambuco, interior da Paraíba, Ceará, cristãos evangélicos que sofreram e foram perseguidos e mortos por causa da sua fé. Eu não sei se na história de vocês tem alguma coisa parecida com essa, mas eu sei que perseguição não é o único problema que nós temos e que ameaça a igreja. Acho que eu tenho visto mais gente abandonar a Deus por causa de prosperidade do que por causa de sofrimento e dor. Certa ocasião, em Provérbios capítulo 30, nós ouvimos ali a oração, digamos assim, de Salomão, ou ele citando alguém: não me des nem pobreza nem riqueza, dá-me apenas o alimento necessário. Se não, tendo demais, eu te negaria e te deixaria e diria: quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Vejam, tanto o sofrimento, a escassez pode ser uma ameaça para nós e para nossa fé em Deus, como também a fartura, o bem-estar, eles podem ser ameaças para a igreja. E quando Pedro escreve essa carta para aquele povo daquela cidade, ele, inicialmente, antes do texto que nós vamos pegar nessa noite, que é 1 Pedro capítulo 1, versículo 13 em diante, nós vamos perceber que ele já afirmou e fundamentou a fé cristã no capítulo anterior, nos versos anteriores,
E considerando essa realidade que nós constantemente estamos sofrendo ameaças, ele diz: portanto, uma vez que nós fomos eleitos por Deus, resgatados pelo Senhor Jesus Cristo, agora somos o povo santo dele, agora que nós somos garantidos como povo de Deus, ele vai dizer: portanto, eu tenho um imperativo, eu tenho algumas ordens para vocês. E eu diria, essa mensagem valia para aquela igreja no norte da Turquia, como vale para essa igreja, desculpa a falta de conhecimento geográfico da região, no norte do Rio de Janeiro. Vocês estão no norte do Rio de Janeiro? Como vale para nós que estamos em Campinas? Então, diante de um quadro, de uma sociedade que cresce no seu antagonismo contra nós cristãos e a nossa fé, que instruções nós encontramos aqui, pensando nos próximos 30 anos? Eu quero passar para vocês nessa noite 3 imperativos que esse texto de Pedro vai nos trazer. O primeiro imperativo para o qual eu chamo sua atenção aqui é o imperativo que diz: esperai na graça de Jesus. Veja, ele vai dizer no versículo 13, repetindo o versículo 13, portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação, sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Há um imperativo somente aqui, pelo menos na língua grega. Na sua tradução em português pode estar de uma maneira diferente. É por uma razão também bastante simples. Quando Deus fala alguma coisa, fale Ele no imperativo, no indicativo, no subjuntivo. Sabe o que significa? Uma ordem. Vocês conhecem o ditado? Dá conselho quem pode. Conhece o ditado? E obedece quem tem juízo. Se o seu chefe diz para você o seguinte: olha, eu gostaria que a partir de hoje você chegasse no horário, você não vai entender esse gostaria como uma sugestão, não é? Isso é uma ordem. Quando Deus fala, se Ele falasse eu gostaria, ou quando Ele fala façam, ou quando Ele diz fazei, tem o mesmo peso por causa de quem vem. Mas efetivamente na língua grega você vai encontrar somente nesse texto 3 imperativos, e o primeiro deles nem no imperativo está na nossa língua: coloquem toda a esperança na graça. A primeira ordem aqui é: coloca toda a esperança na graça. Mas antes de ele falar sobre o colocar toda a esperança na graça, que é a ordem, ele cria um ambiente para colocar essa ordem. E vejam qual é esse ambiente. Inicialmente ele diz assim: portanto, estejam com a mente preparadas, prontos para a ação. Provavelmente isso aqui está bem diferente da sua tradução, não é? Provavelmente na sua tradução está escrito o quê? Cingir a mente. Cingir o lombo do entendimento. O que é isso? O que Pedro queria dizer ao falar que a gente tem que cingir o lombo do entendimento? Deixa-me dizer, no mundo antigo, homens também se vestiam como uma espécie de vestido. Entre aquilo que era básico na roupa no mundo antigo, o que existia era, eles colocavam por baixo, com uma roupa, como se fosse a cueca de um homem, eles usavam uma saia bastante curtinha. Por cima dessa saia, eles colocavam uma túnica, que era como se fosse uma camisa, que chegava até perto do pé. Por cima disso, eles colocavam um grande paletó que chegava até a altura do joelho. Era o paletó que os protegia do frio e também dos pobres, era o paletó que servia de colchão. E quando ele fala sobre cingir, é que o cingir era uma prática, que hoje vocês mulheres entendem bem a necessidade disso por causa de uso de vestido ou saia. Nem toda circunstância é fácil usar saia ou vestido na hora de subir num ônibus, ou de você dirigir seu carro e quem sabe você ter que trocar o pneu do seu carro. Naquele tempo, um homem, quando tinha algumas atividades práticas, ele ia à guerra ou ele ia fazer um serviço que fosse, aquele vestido não ajudava, como não ajuda uma mulher com um vestido comprido subir no ônibus, trocar pneu. Então o que eles faziam? De maneiras diferentes, eles puxavam aquela túnica, podia ser pelo meio da perna, podia ser na lateral, podia ser atrás, e eles prendiam o vestido num cinto que eles usavam. Isso era o cingir-se. O cingir colocava a pessoa em prontidão para agir, para reagir.
Lembra das orientações de Deus na Páscoa? Eles tinham que comer a Páscoa cingidos. Por quê? Porque eles tinham que estar prontos para sair. Então, quando ele diz aqui, estejam com a mente preparada, prontos para a ação, ele está dizendo assim, antes de eu dar a ordem de que vocês têm que esperar, eu quero que vocês estejam com a mente de vocês preparada, predisposta, pronta para agir. Quando eu falo, obedece. Quinta-feira passada, minha esposa e eu ficamos com a nossa netinha de 4 anos. E naquele dia em particular, ela estava um pouquinho mais agressiva. Alguma orientação que era dada, alguma resposta, alguma coisa que era pedida, ela, não. Até que uma hora minha esposa falou para ela, Elisa, esse não é o jeito de falar, querida. Você tem que falar direitinho com a vovó. Você tem que obedecer o que a vovó está falando. Tá bom. Ela estava num bom dia. Ela ouviu a orientação da avó e ela obedeceu. De alguma maneira, ainda que ela estivesse numa atitude imprópria naquele momento, a mente dela estava pronta para ouvir o que a avó falava e se sujeitava. O que ele está dizendo aqui, quando ele diz, com a mente preparada, prontos para a ação, ou cingindo o lombo do vosso entendimento, nós temos que estar prontos para ouvir o que o nosso Deus tem a falar. Não é Deus fala uma coisa, não, eu não quero, não, Senhor. Obedece. Não somente isso, vejam, ele diz aqui que nós temos que estar com a mente preparada, mas também ele diz aqui no versículo, veja bem, sejam sóbrios. O que é sóbrio? Talvez alguns de vocês no passado tenham tido a experiência de ser dominado pelo álcool, talvez alguns de vocês ainda hoje lutem contra as tentações e o vício do álcool. O que o álcool faz? Ele nos tira a noção clara do que está acontecendo. Ele tira de nós uma certa medo, tira o medo. Ele tira a nossa reação adequada. Algumas pessoas, porque estão alcoolizadas, elas ficam iradas facilmente, ficam violentas, agressivas, outros ficam rindo demais. Eu lembro uma ocasião que eu estava exortando um irmão nosso que bebia demais, e eu conversando com ele, disse para ele, rapaz, você é alcoólatra. Você precisa de ajuda, você precisa sair dessa vida. E eu, antes de falar isso para ele, eu disse, vamos fazer um acordo, eu quero falar uma coisa para você. Você tem 1 semana para pensar, e 1 semana depois você me responde, mas 1 semana agora não, porque se você responder agora, eu sei que você vai se defender. Você aceita isso? Ele falou, aceito. Eu falei, depois que eu falei, ele veio falar, falei, não, você combinou comigo 1 semana, vai para casa pensar. E na semana seguinte ele voltou e ele me disse, eu acho que eu não sou alcoólatra, eu não bebo demais. E eu falei para ele, sabe, tem bêbado que quando bebe demais, ri a beça. Tem bêbado que quando bebe demais, perde o equilíbrio. Outros choram. Você se torna inconveniente. Você nem percebe. Você quando conversa com as pessoas alcoolizado, você fala perto. Você não percebe, você cospe na cara das pessoas quando você fala. Essa é a pessoa que perdeu a sobriedade. Perdeu a lucidez. E ouçam, estamos longe de perder a sobriedade somente por causa de álcool. Nós perdemos a sobriedade por causa do material que a gente joga na cabeça. Um dos maiores problemas que a nossa sociedade tem hoje é problema de pornografia disponível na internet. Eu tenho pego casos de homens que se tornaram impotentes porque já não tem mais estímulo suficiente numa vida normal sexual. Eu tenho lido de garotas que se tornaram dos seus namorados simplesmente alvos das fantasias da pornografia. Mulheres estão sendo reduzidas nisso. As pessoas estão entorpecidas. É por sexo, é por ganhar dinheiro, é por ser bem-sucedido profissionalmente. E sacrifica tudo e todos porque quer se realizar profissionalmente. Perderam a sobriedade. E Pedro está dizendo, olha, eu quero que vocês tenham com a mente pronta para me obedecer. E em vez de estarem seduzidos e iludidos pelo que esse mundo oferece, é que eu tenho uma orientação para vocês. Ele diz, coloquem toda a esperança na graça de Deus. Essa cidade, eu creio que eu estive aqui há cerca de 5 anos, tinha uma marca de prosperidade latente. Fiquei impressionado quando eu vi a cidade. E quem esperava no pré-sal? Quem esperava na economia brasileira? Quem esperava na integridade do PT? Se decepcionou. O que você espera? É interessante essa expressão aqui, coloquem toda a esperança na graça de Deus.
ela não reflete a atmosfera, o clima de como está em grego. Esse colocar-se esperando é como uma esperança de um militar. Ele está pronto para a batalha, ele está aguardando o momento. Então é com essa perspectiva que Deus quer que a gente leve a vida. De esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Vejam, o que é essa esperança? Eu gosto da maneira como o escritor dos Hebreus define essa esperança. Desculpe, eu vou pular um pouquinho aqui. Hebreus 6,19, que diz: temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior. Veja que interessante. Pregar em Campinas não faz tanto sentido quanto pregar numa cidade de litoral aqui. Lá a gente não usa âncora. Mas o que é âncora? A âncora é aquilo que permite que o barco se estabilize, seja mantido. Hoje, passando na ponte Rio de Niterói, podia ver todos os navios dirigidos para a mesma direção, ou seja, de onde vinha a corrente. E o que fazia eles ficarem ali era a âncora. O que firma a nossa vida com Deus não é a situação econômica, não é a condição nacional, não é o fato de você estar empregado ou desempregado, não é isso que mantém sua vida. O que mantém sua vida é o Senhor e a graça dEle. E quando você coloca a sua âncora nele e espera nele, você vai provar da graça dele agora. Mas o enfoque aqui que ele está dando é esperar na graça, porque o Senhor Jesus Cristo vai voltar. Não é simplesmente para o que pode acontecer agora. Acontece agora, acontece agora. Nós passamos por dificuldades, nós passamos por sofrimentos. Ontem pela manhã recebi uma senhora para conversar. Ela tem lutado para sobreviver diante de uma crise que ela viveu. E eu tenho instruído ela: você tem que fazer como eu tenho que fazer. Você não é forte o suficiente, eu também não sou forte o suficiente. A gente tem que firmar e esperar, é na graça do Senhor. É Ele quem vai nos sustentar agora aqui. E vai ter um dia que o Senhor Jesus Cristo vai voltar e nós vamos encontrar com Ele e vamos viver na glória com Ele. E é nisso que a gente tem que colocar esperança. Moços, moças, vocês que são mais jovens, vocês têm muitos sonhos e muitas ilusões sobre esse vídeo. Mas quando você fica mais velho, você percebe que um monte desses sonhos e ilusões, eles são passageiros e enganosos. E aí você começa a chegar à conclusão do que a palavra diz, do que o salmista diz: a tua graça é melhor do que a vida. E a nossa esperança não pode estar nessa sociedade, no desenvolvimento dessa economia. Não pode estar na aceitação do povo da cidade, de cada um de nós. A nossa esperança está na graça que nos sustenta hoje. A nossa esperança tem que estar firmada que um dia, não sei quando, mais cedo ou mais tarde, o Senhor Jesus Cristo virá. Portanto, com a mente pronta para a obediência, e mantendo a sobriedade, não perdendo e não se deixando seduzir, seja por dinheiro, por trabalho, por romance, o que for, seja por álcool, droga, pornografia, o que for. Mantenha-se lúcido, esperando no Senhor, porque isso acontece. Isso é real, não se ilude. Mas há um segundo imperativo que me faz considerar com vocês aqui agora, e o segundo imperativo é, como ele diz aqui no versículo 14, como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora quando viviam na ignorância. Desculpe. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos. Esse é o imperativo da frase, pelo menos no texto original. Vocês também em tudo o que fizerem. Agora veja, assim como o esperar na graça depende daqueles outros dois verbos que auxiliam, aqui nós temos um também. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora. Não se deixem amoldar. Esse verbo só aparece 2 vezes no Novo Testamento. E a ideia que o verbo quer dizer é: você não pode assumir a aparência exterior desse mundo. Lembra lá em Romanos 12, versículos 1 e 2?
Ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis, é o mesmo verbo aqui, no grego verbo esquematizo, que lembra da nossa palavra esquema. Ele está dizendo, vocês não podem viver e andar conforme o esquema do mundo. O mundo está dizendo como você tem que viver. Se você ligar a televisão e assistir Big Brother, eu quero crer que nenhum de vocês está assistindo. Mas aquele lixo está dizendo como a gente tem que viver. O que é amor? O que é paixão? O que é a vida de um casal? O que fazer com os amigos? Essas são as novelas da mesma maneira. E Pedro está dizendo, não entra no esquema. Esse é o esquema do mundo, mas vocês não podem entrar nesse esquema. Uma vez que vocês foram salvos disso aí, vocês foram salvos para sair daí. E por isso que ele vai dizer então, sejam santos. Mas o que é isso? Se nós estivéssemos em Campinas, no estado de São Paulo, eu poderia dizer o seguinte, você tem que torcer para o time certo. É o Santos Futebol Clube. Mas aqui no Rio isso não faz muito sentido. A gente faz uma ideia muito errada do que é ser santo. Uma vez juntaram um grupo e começaram a perguntar o que é santidade. As pessoas começaram a descrever o que era santidade. E elas descreviam assim, banho frio, dormir em cama de pedra, ter olheiras, ter as mãos sujas, as unhas sujas. O que é santidade? Quando as Escrituras dizem que nós temos que ser santos, vamos lembrar o mais antigo, o que significava isso? O verbo santificar, kadash, originalmente significava cortar. Mas não era simplesmente cortar alguma coisa, mas era cortar para separar uma parte para alguma coisa. Eu fui a uma padaria. A padaria era conhecida naquela época como o melhor pão da região onde eu moro, na cidade de Campinas, a região norte. Os pães saíam ali a todo momento. Então era normal, as pessoas estão chegando para, mesmo que tenha que esperar um pouquinho, que era um pão quentinho. E quando eu chego na padaria, já tem uma filinha esperando a próxima fornada que vai sair. E aquela fila está ali, e ali fora da padaria tem uma senhora com um rodo, o pano de chão, que ela enfiava dentro do balde, torcia o pano de chão, colocava em cima do rodo e passava no chão. Vocês sabem o que é isso? Não estou perguntando para vocês mulheres, eu sei que vocês sabem, estou perguntando para os homens aqui. Vocês sabem o que é isso? E ela estava fazendo aquele serviço até que chegou um cliente novo e ele pediu presunto e queijo. E o dono da padaria disse para ela assim, ele está esperando presunto e queijo, não pãozinho. O que ela fez? Ela passou a mão no avental, pegou o presunto e o queijo e cortou. Eu não sei se era mais perigoso comer presunto naquele tempo ou agora. Mas foi o que ela fez. E eu vi aquilo, eu falei, não, ela não vai pegar no queijo de presunto. Ela pegou. A mão dela não estava separada para aquele propósito. A mão santificada seria, não, eu não vou colocar minha mão nessas outras coisas, vou cortar essas atividades, porque minha mão tem que estar separada, higienizada para isso. Então, dentro das Escrituras, a ideia de ser santo, ela pressupõe estar separado de alguma coisa para outra coisa. Mas principalmente para outra coisa. Pressupondo que você tirou do outro destino. Eu lembro de uma história de um país da Ásia em que as donas de casa decidiram fazer um investimento missionário e todo dia quando elas iam fazer o almoço, elas pegavam uma xícara de arroz e separavam para dar para missões. Aquilo era santificação. Aquele arroz que supostamente era para a alimentação da família, ali tinha uma oferta, uma dedicação em que elas santificavam aquele arroz para a obra missionária. Agora Deus está dizendo o seguinte, são vocês que têm que ser santos em tudo o que vocês fizerem. As suas vidas agora são para o Senhor. Você não pode fazer com a sua vida o que você quiser. Você não faz com o seu tempo o que você quiser. Você tem que entender o que Deus quer que você faça com o seu tempo. E você vai descobrir que as Escrituras orientam que a gente tem que aproveitar o tempo bem aproveitado. Nós não podemos ficar jogando o nosso tempo fora. Nosso tempo e nossa vida é dedicado ao Senhor. Eu sei que você trabalhou. E eu sei que parte dos recursos que Deus deu também é para o seu aprazimento. Ele escreve isso na sua palavra. Mas dos seus recursos também tem parte que é santificada e separada para o Senhor. Uma vez que você chegou a Deus
E ele está dizendo aqui, você não pode entrar no padrão do mundo, a sua vida tem que estar focalizada no que Deus quer. Ora, quando você abre a internet, escolhe o programa de televisão, você está fazendo isso para o Senhor? Vocês, homens que perdem o sono, estão de madrugada e passam no canal de televisão e de repente está lá a pornografia. E o seu coração pecaminoso, eu sei que é assim, ele quer assistir. Mas você vai dizer, não, isso não é para mim. A minha vida está santificada para o Senhor, está separada para Ele. Você chega numa rodinha de amigos e as pessoas estão falando mal de outras pessoas. Mas você já entendeu que falar mal dos outros é pecado. Isso é maledicência. Isso é difamação. Deus coloca esse pecado como um dos pecados que impedem nós de termos comunhão com Ele. As pessoas estão falando mal de outra. Você entendeu? Não. Nem meu ouvido é para isso, nem minha língua é para isso. Eu vou deixar essa conversa. Santificar em tudo o que fizerem, como ele diz aqui nesse versículo 15, é que a vida profissional, o lazer, a administração financeira, a administração da sua sexualidade, tudo isso tem que estar passando pelo prisma. O que é que Deus quer disso? Então vejam, ele já disse que nós temos que esperar completamente na graça do Senhor Jesus Cristo. E agora ele diz, olha, vocês têm que levar a vida, uma vida marcada por santidade, isso é, uma vida destinada ao Senhor. Mas há um terceiro imperativo aqui, e o imperativo é, portai-vos com temor. Veja o que ele diz aqui. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada eterna de vocês. Veja, de novo, ele coloca uma parte antes da ordem. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente. Quando a gente pensa e considera Deus como Pai, a gente tem consciência de quanto Deus é bondoso. Não sei quantos de vocês precisam fazer muito exercício e pensar, mas no meu caso não é muito necessário exercício, apesar dos anos terem se passado. A vida que eu levava como adolescente, nem eu mesmo aguentava. Eu era de uma cidade de praia como vocês. A minha vida era a praia, era garota, era diversão. Mas com 14, 15, 16 anos, eu já não aguentava mais minha vida. E Deus, na sua imensa graça e bondade, me salvou. Eu tenho para mim que se eu seguisse aquela vida, eu estaria morto, mas muito cedo. Mas Deus, na sua graça, me salvou. E através do Senhor Jesus Cristo, eu fui feito um filho de Deus, como você foi feito um filho de Deus. E quando eu olho para as promessas, por exemplo, de João capítulo 15, o que o Senhor fala ali, quando ele diz, permaneçam no meu amor, o meu amor vai permanecer sobre vocês, se vocês obedecerem meus mandamentos. Eu já não chamo vocês de servos, mas eu chamo de amigos. Eu percebo a maneira como Deus é bondoso e tem sido bondoso comigo ao longo da minha vida. Mas embora Deus seja um pai, não entenda Deus como um bonachão, que não trata com o que tem que ser tratado com seriedade. Ele é muito firme. E por isso o texto diz, ele julga imparcialmente. Como é que Deus julga? Quero mencionar com vocês aqui pelo menos duas maneiras de Deus julgar. Por exemplo, quando vocês têm as suas ocasiões da ceia do Senhor, que de uma maneira muito comum se lê o texto de 1 Coríntios, veja, ele diz lá que é capaz de, por causa do jeito que a gente participa da ceia do Senhor, que a gente seja julgado. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo, ou seja, o crente pode receber juízo quando ele está se portando de uma maneira imprópria. Nessa quarta-feira eu recebi um camarada que está relutante e resistindo à orientação de Deus. Ele saiu da minha sala, ele estava tranquilo, eu estava tranquilo, ele estava aparentemente tranquilo, mas durante a noite meu coração pesou. E na quinta-feira eu sentei e escrevi para ele, fulano, eu estou sentindo o peso, porque eu estou vendo que Deus está pegando porrete para acertar em você. Moço, acerta a sua vida. Deus disciplina os filhos que Ele ama. Então é possível que nós provemos do Pai que julga nessa vida agora.
Mas não é só isso. Um dia nós vamos prestar contas a Deus, e quando nós formos prestar contas a Deus, o que vai acontecer? Paulo, quando escreve em 1 Coríntios capítulo 3, ele diz, se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo, contudo será salvo como alguém que escapa através do fogo. Ele está falando que, numa ocasião oportuna, nós vamos comparecer perante o Senhor, e nós vamos prestar contas com tudo que nós fizemos nessa vida. E isso vai passar por um teste como se fosse um fogo. E o que se queima não tem valor pela eternidade. E vai ter crente que ao longo da sua vida somente fez o que se queimou e não tem valor para a eternidade. Juízo. Mais adiante, no capítulo 4, ele diz, embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Ele tinha essa certeza. Veja, no capítulo 4, versículo 5 ainda ele diz, portanto não julguem nada antes da hora devida. Tem uma hora devida, a hora que você vai prestar contas diante de Deus. Esperem até que o Senhor venha, Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião cada um receberá de Deus a sua aprovação. Esse é o versículo que mais me causa temor. Vai ter um dia que eu vou comparecer perante o Senhor. E sabe o que vai aparecer lá diante do Senhor no meu julgamento? Não é quantas pessoas eu batizei, isso aí as pessoas sabem. Não foi quantas vezes eu preguei, não foi para quantas pessoas eu preguei, não foi quanto dinheiro eu dei, não foi quantas vezes cantei. Vai aparecer naquele julgamento, sabe o quê? O que está escondido no seu coração que ninguém sabe. O que é que eu estou cultivando no coração que ninguém sabe? É por isso que Deus vai me julgar. Então, quando ele considera que esse Deus julga já e julga lá, então ele diz, portem-se com temor. Muitos anos atrás, em Campinas, tinha um zoológico no centro da cidade, num lugar chamado Bosque. Ainda tem esse zoológico, mas a infraestrutura que tem hoje não tem nada a ver com aquela de 30 anos atrás. Era muito precário. Eu me lembro que, num determinado lugar, tinha um leão, a jaula do leão, tinha as barras da vertical que não permitiam que o leão saísse de lá. Mas entre as barras da jaula e o público, tinha um ferrinho assim. As pessoas podiam parar a cerca de 1,5 metro, 2 metros de distância do leão. Quando eu lembro disso, eu tenho pavor. Uma criança podia passar ali, por baixo daquilo. E uma amiga minha foi lá, nesse zoológico. Uma cidade quente. E ela queria que o leão reagisse, afinal de contas ele é o rei das selvas, ele está um dorminhoco aqui. E ela pegou a bolsa dela, começou a provocar o leão. E o leão lá, ela chegou mais perto. E quando ela menos esperava, o leão numa patada, pegou a bolsa dela, trouxe para dentro da jaula e começou a mastigar a bolsa dela. Ela brincou com um animal que não se brinca. É um animal que parado, ele é capaz de saltar a 9 metros de distância. Ao contrário dessa amiga, certa ocasião eu recebi um índio na minha casa chamado Foritiwi. Era a primeira vez que ele vinha para a civilização nossa. Primeira vez que ele comprou um sapato. Soube que quando ele comprou um sapato na cidade de Boa Vista, estava chovendo. E a missionária disse para ele assim, coloca o sapato, senão vai molhar. E ele saiu descalço. E no tempo que ele teve na minha casa, entre tantas coisas interessantes de introduzi-lo, uma das coisas é que ele queria que eu levasse ele no zoológico. Eu levei ele no zoológico. E uma hora ele perguntou assim, onde é que está a onça? Eu falei assim, nós vamos chegar na onça. Nós chegamos à frente da jaula da onça. E ele estava numa distância como onde eu estou agora para o banco. Eu estava mais perto. E ele falou na língua dele, a missionária traduziu, ele disse o seguinte, ainda que eu saiba que ela está presa, eu estou com medo. E eu perguntei para ele, você já matou alguma dessa? Ele falou, já matei algumas. Com arco e flecha? Ele falou, não, com espingarda. Mas mesmo sabendo que ela está presa, eu estou com medo. Veja a diferença dessa amiga e do Foritiwi. Ela estava brincando e ele estava com medo. Quando Pedro diz aqui, portem-se com temor, é que você tem que tratar esse Deus não é na brincadeira, não é no pouco caso. Esse Deus tem que ser levado a sério. Não se brinca com Ele. Porque quando você brinca com Ele, pode ter certeza, Ele não vai ficar no prejuízo. É você que vai ficar no prejuízo. Por isso o imperativo aqui é, não brinca com Deus. Leve Ele a sério. Trate-o com a devida reverência.
É assim que é esse Deus. Concluindo minha palavra, meus irmãos, como é que isso o atinge? Como é que isso atinge essa igreja? Nós tivemos imensos privilégios através da obra do Senhor Jesus Cristo. Nós fomos privilegiados com o fato de que Deus mandou pessoas que nos trouxessem essa mensagem, que nos levassem a Cristo, que nos levassem a desfrutar do perdão de Deus. Nós agora somos parte do seu povo, membro da sua igreja, mas o que Ele espera de nós? Ainda que eu seja diante do palpite que nós estamos diante de dias piores, aqui é uma instrução ou 3 instruções claras de como é que a gente tem que enfrentar o que vem pela frente. Você tem que esperar na graça do Senhor. Não fica esperando no resto. Não confia no resto. Em segundo lugar, você tem que separar sua vida e dedicá-la ao Senhor. Seja santo em tudo que você fizer. E por fim, desenvolva um espírito de reverência, de respeito, de temor a esse Deus. É nessas condições que Deus vai nos conduzir em vitória. Nessa vida, haja o que houver, aconteça o que acontecer. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai Celestial, quero te agradecer, porque tivemos a oportunidade agora de refletir na Tua palavra. E com certeza o Teu Santo Espírito está falando com cada um aqui, não somente trazendo luz para entender essa palavra, como também apontando nas nossas vidas os sinais de que nós temos uma conduta imprópria. Ó Pai bondoso, vem trabalhar em nossas vidas e nos levar efetivamente a estarmos como igreja esperando na Tua graça. Faz, ó Pai, com que nós possamos levar uma vida em tudo que fazemos, separada, dedicada para Ti, como santos. E que a nossa vida seja marcada de reverência, de respeito, de levar a sério a Ti na nossa vida. Ó Senhor, cria nessa igreja essas características. É o que eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus os abençoe.